Neste vídeo, explico o que é a filosofia da história e quais questões ela levanta. O objetivo é entender como as pessoas interpretam a história e que significado atribuem a ela. A filosofia da história trata da questão de saber se e como a história tem um determinado rumo. Ela discute se existe um sentido ou objetivo na história. Filósofos tentam descobrir se há uma direção geral para a história. Eles se perguntam se o ser humano pode influenciar a história de forma consciente. A história nos ajuda a entender o passado e a aprender com ele. Ela mostra como as sociedades se desenvolveram e quais erros foram cometidos no passado. Quando conhecemos a história, podemos tentar melhorá-la. Além disso, ela nos dá uma compreensão maior do mundo em que vivemos. Um pensamento importante na filosofia da história é o progresso. Alguns filósofos acreditam que a história está sempre melhorando e que a humanidade evolui continuamente. Eles pensam que, com o tempo, mais liberdade e prosperidade se estabelecem para as pessoas. Essa visão levanta a questão se o progresso é sempre um objetivo positivo. O materialismo histórico é uma teoria desenvolvida por Karl Marx. Ele parte do princípio de que as condições econômicas determinam a vida das pessoas e o rumo da história. Segundo Marx, as sociedades se desenvolvem por meio de conflitos entre diferentes grupos sociais. Esses conflitos levam a mudanças que marcam o curso da história. Outra abordagem na filosofia da história questiona o papel dos indivíduos. Alguns filósofos pensam que as ações de pessoas importantes influenciam fortemente a história. Outros acreditam que os grandes acontecimentos históricos surgem da ação conjunta de muitas pessoas. Essa diferença mostra como a história pode ser vista de maneiras diversas. Outro tema da filosofia da história é o papel do acaso. Alguns historiadores e filósofos afirmam que muitos grandes acontecimentos históricos surgiram por acaso ou por circunstâncias imprevisíveis. Esses acasos podem ter sido decisivos para o rumo da história. A questão é se a história pode realmente ser planejada ou se ela é muitas vezes marcada pelo acaso. Um ponto central da filosofia da história é a questão do sentido. Todos os acontecimentos têm um significado mais profundo ou são aleatórios? Alguns filósofos acreditam que a história segue um plano mais profundo. Outros acham que os acontecimentos não têm um propósito especial, e são apenas parte da vida humana. Outro tema da filosofia da história é se as pessoas tomam decisões livres ou se a história é determinada por certas leis ou regras. Alguns filósofos acreditam que o desenvolvimento da história é predeterminado e influenciado apenas por certas forças. Outros pensam que o ser humano tem liberdade para moldar o seu futuro. A religião tem um papel importante em muitas reflexões filosóficas sobre a história. Em muitas culturas, crenças religiosas influenciaram a interpretação da história. Alguns filósofos acreditam que a história é guiada por uma força superior. Outros veem a religião mais como um fator que influenciou o desenvolvimento das sociedades, mas não necessariamente o rumo da história.